Paz do Senhor, queridos obreiros da Igreja Eterna Aliança, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Hoje nós tivemos a nossa reunião, nesse mês falamos sobre alguns assuntos que eu quero compartilhar com vocês, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, Pastora Valéria Dias, porque eu fiquei sabendo que se eu tiver 100 inscritos no canal, aumenta o meu tempo, então de 15 minutos eu acho que vai aumentar um pouquinho para 20 ou 25 minutos, mas fica mais fácil a gente estudar com um tempinho um pouco maior, ok? A gente estudou sobre quatro assuntos agora à tarde no Corpo de Obreiros. Dois assuntos foram administrativos, falamos sobre curso de líderes e célula virtual. E dois assuntos são assuntos espirituais. Saúde emocional em tempo de dificuldade e ministério em tempos de afastamento. Sobre curso de líderes, eu trouxe um versículo para vocês que está na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. Esse texto, ele fala a respeito do benefício do ensino. Então, eu estou sugerindo bastante, assim, né, aconselhando fortemente que vocês participem do curso de líderes, que vai ser promovido pela igreja, vai ser um curso EAD de ensino à distância, você vai poder aprender em casa com esse mesmo aplicativo que a gente tem usado na igreja, que é o Zoom, amém? E você vai aumentar o seu conhecimento, porque a palavra diz aqui em 2 Timóteo, é um dos textos que fala sobre ensino, que o ensino ele aumenta o nosso conhecimento, ele aprimora o nosso conhecimento e ele traz conhecimento. E a Bíblia diz que esse ensino é útil para repreender. Então você quer repreender alguém, né? Você vai repreender dentro da palavra, usando o escudo da palavra, em amor e usando o escudo da palavra. Não é a tua opinião, não é o que você acha, é o que a Bíblia acha, e a gente estudou sobre isso. Esse ensino que você está recebendo vai te tornar apto a ensinar também, a multiplicar o teu conhecimento, porque aquele que não se senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Você vai aprender correção, e correção está falando com você. Deus te corrige quando você aprende a Bíblia, e Deus também te dá instrução. Instrução é conselho, ok? Outro assunto é a célula virtual. Não deixe ninguém de fora. Assim como a gente vai convidar pessoas para participar do curso de líderes, convide pessoas para participar da célula virtual também. Eu separei aqui 3 versículos que falam sobre congregar. O primeiro versículo está em Êxodo 25:8, e ele diz que Deus manda fazer um santuário, um tabernáculo, um templo, e nessa palavra Deus fala que ele habitará no meio do povo que se reúne nesse lugar. É por isso que nós devemos nos reunir, mesmo que seja de forma virtual nesse momento, nós devemos nos reunir. Depois tem o texto lá em Hebreus capítulo 10, versículo 5, que ele aconselha, não deixe de congregar. Lembra que a gente falou da instrução? Então, é a palavra de Deus dando conselho. Olha, não deixa de congregar. Você pode até não congregar, mas a palavra está te aconselhando a fazer isso, porque será benéfico para a sua vida, será positivo para a sua vida. O último texto está lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, que é quando o Senhor Jesus, ele estipula a quantidade de pessoas que formam uma igreja. Ele fala, onde houver 2 ou 3 reunidos, ou seja, a partir de 2 já vira igreja, se você estiver reunido em nome do Senhor Jesus. A igreja pode acontecer dentro da tua casa, mesmo que você esteja sozinho dentro da tua casa. Suponhamos que você more só. Quando você entra no grupo, já tem mais de um, porque é você de um lado e a outra pessoa na outra ponta da linha. Amém? Então não fique isolado, não fique só, participe dos grupos virtuais da igreja, isso será benefício para você, faz parte dos conselhos de Deus para a sua vida.
E o nosso Deus, ele promove bênção quando nós estamos reunidos. Amém? Muito bem. O segundo assunto, aliás, o terceiro assunto que nós vamos tratar é sobre a saúde emocional em tempos de dificuldade. Hoje em dia, muitas pessoas estão vivendo problemas emocionais, por estarem em distanciamento social, por estarem afastados dos seus trabalhos. Muitas pessoas não estão tendo renda. E isso, naturalmente, lembra que a gente estudou no vídeo anterior, lá no outro curso de obreiros? A gente estudou que o que é nascido da carne é carne? Então, é normal, é natural que a gente fique aborrecido. Entretanto, nós não podemos nos prostrar nesse aborrecimento. Por essa razão, eu escolhi um texto que nós conhecemos muito bem, que está lá em 1 Samuel, capítulo 30, o capítulo todinho. Eu recomendo que você leia esse capítulo para enriquecer a tua vida. É um texto que o apóstolo William Andrade prega muito sobre ele na igreja. Eu tenho certeza que você vai lembrar e que você já tem muito conhecimento acumulado das pregações do apóstolo, mas eu quero destacar algumas coisas. Neste texto, o Davi, ele tem um momento da vida dele descrito na palavra, um momento dele de angústia, um momento de aflição. O Davi, ele tinha chegado da Filístia, onde ele tinha sido recusado para guerrear, porque, mesmo sendo homem de guerra, ele era hebreu. E os filisteus iriam guerrear contra os hebreus, contra os israelitas. E, por essa razão, eles desconfiaram de Davi. Falaram, como que a gente vai botar um israelita para guerrear contra um israelita? Muito provavelmente, ele vai virar a casaca, né? Num termo bem simples. E aí eu abri um parênteses na reunião de obreiros para falar sobre isso. Não tem nada a ver com o assunto que a gente está tratando, mas Deus trouxe à tona isso. Às vezes, a gente, sendo cristão, luta contra cristãos. E Deus livrou o rei Davi de ser um inimigo do povo dele, quando ele estava no meio da Filístia e uma guerra estava sendo estruturada contra o povo israelita, e ele, sendo israelita, foi impedido de guerrear contra os israelitas. Eu entendo, né, num terceiro, quarto plano da palavra de Deus, que esse texto está falando o seguinte: o cristão, né, o povo de Deus hoje, não deve combater o próprio cristão. A gente não foi chamado para guerrear contra cristãos, ok? Fecha os parênteses, volta aqui para o texto. Davi estava chegando dessa situação e encontrou a cidade dele queimada. As mulheres e os filhos, as pessoas que ele mais amava, tinham sido levados embora pelo inimigo. O inimigo tinha roubado Davi, tinha destruído a cidade dele, tinha acabado com o local seguro, tinha acabado com o porto seguro dele, tinha acabado com tudo que ele tinha, tudo que levava o nome dele tinha acabado. E o Davi, ele se entristeceu. A Bíblia fala que ele chorou muito e se angustiou, ou seja, é natural. O que é nascido da carne é carne. Porém, o Davi tinha uma diferença. Nesse mesmo capítulo 30, a Bíblia fala que Davi reagiu. Ele se reanimou no Senhor. E quando ele reagiu e se reanimou, ele recobrou as forças e perseguiu o inimigo. E eu quero falar para você qual era a diferença que estava sobre a vida do Davi, porque esta diferença também está sobre a sua vida. O Davi era ungido pelo Espírito Santo de Deus. Você sabe que naquela época somente sacerdotes, profetas e reis recebiam a unção do Espírito Santo. O Davi já era ungido, ele já tinha sido ungido a rei. A unção já estava sobre ele. A unção tinha sido retirada de Saul, tinha sido posta sobre Davi, ainda que ele não tinha sido empossado. Para Deus, ele já era rei.
E o Espírito de Deus estava sobre ele. E sabe o que significa isso? Significa o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Que o Espírito Santo, quando está sobre um homem, quando está sobre uma mulher, ele produz um fruto. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Davi não ficou ali prostrado, derrotado, entristecido. Ele se reergueu na força do Espírito Santo e foi atrás daquilo que tinham levado dele. Esse Espírito Santo de Deus que estava sobre Davi, hoje está sobre você, porque você já aceitou ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e no dia que você convidou o Senhor Jesus para fazer parte da tua vida, ele trouxe também o Espírito Santo, a mesma unção. Olha que privilégio, a mesma unção que estava sobre Davi está sobre você. E o mesmo fruto que o Espírito Santo produziu na vida de Davi, recobrando as forças, fazendo ele reagir, fazendo ele se reanimar no Senhor, porque ele não se reanimou no amigo do lado. Ele não se reanimou numa pessoa que foi falar para ele uma coisa bacana. Ele estava sozinho, ele estava sendo perseguido, inclusive pelos compatriotas, amigos dele. Porque o exército de Davi, quando viu que a família desses soldados também tinha sido levada, eles se revoltaram. Eles queriam apedrejar, eles queriam matar Davi. Apedrejamento é maldição, ou seja, eles estavam dizendo, você é maldito. Ele estava sozinho. Davi não tinha ninguém, mas ele tinha o Espírito de Deus sobre ele. E talvez você também não tenha ninguém, mas o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ungiu Davi, exatamente o mesmo, está sobre você. Por isso eu quero te chamar para se reanimar no Senhor, para reagir e não se deixar abater emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Amém? O próximo assunto que nós estudamos, como estamos falando para ministros obreiros, é sobre o ministério em tempos de afastamento. Nós não estamos exercendo nosso ministério dentro da casa do Senhor nesse momento. Mas você não deixou de ser obreiro, você não deixou de ser evangelista, você não deixou de ser missionário, você não deixou de ser pastor, você não deixou de ser ministro de louvor e adoração, você não deixou de ser ministro na casa do Senhor. As pessoas olham para você como ministro, você continua tendo divisa nos ombros. Você é obreiro dentro da tua casa. Você é ministro dentro da tua casa. Você é uma bênção dentro da tua casa. As pessoas olham para você como um ministro. Por esta razão, nós estamos sendo chamados a Deus para ter uma postura, um posicionamento. Você é uma fonte. A palavra do Senhor diz que aquele que crê no Senhor Jesus, que bebe da água do Senhor Jesus, sai de dentro dele uma fonte de água viva. A gente sabe muito bem que essa fonte de água viva é o Espírito Santo de Deus, esse mesmo Espírito que produz esse fruto com todos esses gomos que a gente falou aqui agora, amor, alegria, paz. E essa é a fonte de exemplo que brota de dentro de você enquanto ministro. Portanto, seja firme, esteja firme na fé, se alimente com o fruto do Espírito para estar fortalecido, para ser exemplo, para ser uma fonte de paz, para ser uma fonte de mansidão, para ser uma fonte de alegria dentro da tua casa, para ser uma fonte de amor, de bondade, de benignidade, de fidelidade dentro da tua casa. Mantenha-se firme no Evangelho, mantenha-se firme na palavra do Senhor, mantenha-se firme em comunhão, em unidade com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus, com o Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, receba essa palavra, porque nós temos uma